Fala aí, beleza? Gabriel Porto por aqui. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu começaria a investir com apenas R$ 500 de aporte por mês. Esse vídeo foi um dos vídeos mais pedidos aí por vocês. Muita gente quer começar a investir em fundos imobiliários, tem uma certa quantia, um certo valor, gira sempre algo em torno aí de 200, 300, tem pessoas que conseguem investir 1.000, mas na média, pelo que eu vi, a grande maioria das pessoas chegam com essa demanda. R$ 500 por mês, como é que eu começo? Como é que eu monto uma carteira? Quais fundos eu coloco ali dentro? E dá para montar uma carteira? E sim, eu vou te mostrar que é possível, até com menos eu conseguiria montar já uma carteira diversificada. Com R$ 500 a gente tem uma boa oportunidade de colocar coisas bem interessantes aqui dentro dessa nossa carteira. Já adianto que essa carteira é uma carteira que eu montei para um perfil de investimento moderado, que a grande maioria das pessoas se encaixam, são aquelas pessoas que ficam entre o agressivo e o conservador. Então são aquelas pessoas que querem fundos imobiliários diversificados, com contratos longos, mas também não abrem mão daqueles fundos imobiliários mais de risco, os high yield, que pagam dividendos maiores. Então, são pessoas que têm um pouco de tudo dentro dessa carteira. Como é que eu dividi essa carteira? Eu coloquei ela com 5 ativos diferentes. Já já eu venho aqui para a tela do meu computador para mostrar para vocês. Mas antes de eu passar as posições, quanto de cada eu comprei, quais são os resultados, eu quero comentar um pouco sobre cada um desses ativos. Escolhi 5 ativos. 3 fundos imobiliários de tijolo e 2 fundos imobiliários de papel. Então, esses 3 fundos imobiliários de tijolo compõem 60% do patrimônio, tá? Então, 60% aí do patrimônio de investimento em fundos de tijolo e os outros 40% em fundos de papel, assim que eu montei essa carteira de perfil moderado. Quais são esses fundos de tijolo? Vamos passar um a um aqui. Primeiro deles é um fundo de galpão logístico, segmento que não dá para ficar de fora mesmo, segmento que vem crescendo muito por conta do e-commerce e por tudo que ele vem trilhando aí ao longo dos tempos. A demanda por esses ativos é crescente, né? Então, para os próximos anos, e o nosso país ele ainda é muito arcaico nesse segmento, né? As grandes empresas precisam estar bem localizados em locais que realmente fazem a diferença para elas, e a gente ter esse tipo de segmento na nossa carteira é fundamental. Eu escolhi o BTLG11, fundo logístico aí do BTG, porque esse fundo, se você abrir um relatório gerencial dele, você vai perceber que a localização dos imóveis dele é sensacional. Ele tem imóveis aí em raios próximos das grandes cidades. Então, a 30, 60, 90 quilômetros aí do centro de São Paulo, ele possui imóveis e isso é muito bom. Isso faz com que ótimos contratos sejam fechados dentro deles, grandes empresas procurem esses imóveis. Por isso eu coloquei o BTLG. Ele também negocia próximo da casa dos R$ 100. Isso já facilita muito para a gente que quer ter uma carteira diversificada com apenas R$ 500 por mês. Então, essa foi a primeira escolha. Segunda escolha foi um fundo de varejo, o HGRU11. Atualmente, ele possui alguns imóveis educacionais, mas a grande maioria dos seus imóveis são voltados aí para varejo urbano. É um fundo que não tem vacância, é um fundo que tem contratos bem longos e vem trazendo resultados muito bons aí para os seus cotistas, não somente com os contratos que vêm sendo fechados de aluguéis, mas também com a compra e venda de imóveis. Recentemente, esse fundo fez várias vendas aí de imóveis, colocando um lucro muito bom no bolso. Então, essa gestão ativa do HGRU tá bem interessante. E, por fim, para fechar, o terceiro fundo de tijolo, agora é um segmento também que, na minha concepção, não dá para ficar de fora, que é de shopping center. Eu coloquei o HSML11, tá? HSML11, fundo aí que atualmente é negociado abaixo aí da casa dos R$ 80. Ele está em uma recuperação bem interessante, o fundo já tem mais vendas, já tem um estacionamento com mais carros, mais receitas de publicidade do que tinha no período do pré-pandemia. Então a recuperação dele é bem interessante, a vacância dele é bem baixa e é um fundo que geograficamente ele é bem distribuído. É um fundo ainda que tem 6 imóveis, não é um dos maiores em diversificação, mas eu gosto muito dele por todas essas características, tá? Então, a nossa terceira escolha é o HSML. Então, aí foram os 3 fundos de tijolo: HSML, HGRU e o BTLG11. Os 2 outros fundos são fundos, como eu disse, de papel. O primeiro deles é o REC-R11. REC-R11 da gestão e da REC também vem fazendo um trabalho bem interessante nesse fundo. É um fundo com um risco maior, ele é mais agressivo
e ele está se beneficiando muito por conta da inflação, né? IPCA e GPM muito alto, então não dá para a gente também ficar de fora e não se beneficiar com essa inflação tão grande no nosso país, né? Se por um lado ela é ruim, aumenta o custo de vida e tal, por outro a gente consegue ter dividendos altos quando a gente investe nos fundos certos. E o REC também, na minha visão, ele é muito bem gerido, vem trazendo resultados bem interessantes e ainda está com um preço de compra muito bom. E o segundo fundo de papel é o maior fundo em número de cotistas hoje da Bolsa, o mais conhecido, o MXRF11. Também é um fundo que, na minha concepção, não dá para ficar de fora de uma boa carteira. É aquele fundo de base mesmo, é aquele fundo imobiliário que a grande maioria das pessoas possuem, né? E ele, historicamente, vem trazendo bons resultados. É um fundo que tem mais de 10 anos na Bolsa de Valores, sempre trazendo bons resultados. E quem é cotista desse fundo não pensa em se desfazer. Então, eu coloquei ele aqui para fechar os nossos 5 fundos imobiliários. Então, foi dessa forma aqui que eu quis trazer essa carteira de ativos. Agora, eu quero vir aqui para o meu computador para mostrar para vocês como é que essa carteira está diversificada. O investimento total da carteira, R$ 492,98, tá? Coloco aqui para vocês, investimento menos de R$ 500. Eu coloquei uma cota de HGRU, uma de BTLG, uma de REC, 10 de MXRF, que ele é mais barato, né, do que os outros. Todos os outros ali estão por volta da casa dos R$ 100, um pouco menos do que isso. O MXRF é na casa dos 10, por isso que ele tem 10 cotas. E o HSML de shopping, uma cota. A diversificação ficou nesse formato que eu tinha falado para vocês. 40% em papel, que são os recebíveis imobiliários, e os outros 60% nos fundos de tijolo. Uma carteira bem comum aí para o perfil moderado. Agora, em resultados, vamos dar uma olhada aqui em questão de dividendo, porque isso importa e muito, né? Essa é uma carteira, se a gente for olhar aqui na aba de renda estimada, que já nos traz mais de 1% de dividendo ao mês, tá? Então, os preços realmente dos fundos imobiliários estão muito bons e quem monta uma carteira de perfil moderado como essa aqui, que a gente tem vários imóveis, contratos bem longos, não tanta exposição a risco assim, já está conseguindo mais de 1% de dividendo ao mês, tá? Então, renda estimada aqui de R$ 4,98 já para o primeiro mês. Lembrando que a cada mês que passa, a bola de neve vai crescendo, o seu próprio dividendo no próximo mês já vai ser capaz, por exemplo, né? Passou o primeiro mês, passou o segundo mês, já vai ser capaz só do seu dividendo já te pagar uma cota aí de MXRF11 sem você precisar tirar um único centavo do seu bolso. Então a bola de neve financeira vai te ajudar muito nisso. E esse também é um dos motivos que eu tenho um MXRF nessa carteira aqui, né? Logo, a partir aí do segundo mês que você tem essa carteira, você já vai poder reinvestir o dividendo em um fundo que você já possui, que é o caso do MXRF11, beleza? Então essa é a nossa carteira que eu montei, é assim que eu começaria a investir com R$ 500 por mês. Carteira bem diversificada, bem montada e que aos poucos, com o tempo, se você levar essa carteira aqui para a sua vida, você pode aumentar a exposição dela em segmentos que você prefira. Isso você vai saber com conhecimento, com experiência, você mesmo vai saber trilhar o seu caminho, beleza? Mas antes de encerrar esse vídeo aqui, eu quero te mostrar uma coisa. Para você investir nesses fundos imobiliários ou em outros fundos imobiliários, a maneira mais simples, fácil e direta para fazer isso é através do aplicativo Ion, do Itaú. Esse aplicativo ele é muito bom porque além de você comprar fundos imobiliários com taxa zero, você consegue ter todo o controle da sua carteira. Ele te traz gráficos, ele te traz tabelas de dividendos no mês a mês e além do mais, ele também tem um feed de notícias que é bem interessante. Todos os dias você pode se atualizar através dele. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para você baixar gratuitamente agora o aplicativo do Ion. Clica aí, baixa e já começa a utilizar. Por lá você vai conseguir montar a sua carteira de fundos imobiliários e ter todo esse acompanhamento que de fato é essencial para o investidor. Beleza? Esse é o nosso vídeo. Se você gostou, deixe aí seu comentário. Até uma próxima e valeu!